Olá, eu sou Miquéias Pereira, apresentador do movimento Ativista Militar. E hoje eu vim falar sobre um tema que tem sido muito questionado ultimamente, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, suas motivações, a sua fundação praticamente, onde se desenvolveu toda essa guerra, essa briga ideológica por interesses, por território, que é algo muito antigo. Por isso, muitas pessoas não têm conhecimento do que é essa guerra. E eu vou fazer uma explicação bem simples e resumida para vocês entenderem qual que é do esquema dessa guerra. Uma guerra que pegou aí muita gente de surpresa. Quem estava acompanhando aí todo o rolo do Putin com a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, acompanhando todo esse lance, já estava entendendo um pouco mais de como seria essa briga por interesses. Porém, a gente não imaginava que iria tão longe, com bombas, explosões, violência, guerra e muito caos. E isso não afeta apenas a Ucrânia, que está sendo o país atacado pela Rússia, mas também afeta o resto do mundo. Mas indo para a explicação. O início dessa guerra faz muito, mas muito tempo. Foi lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando nos veio aí a Guerra Fria, a famosa Guerra Fria. Quem estudou história sabe do que eu estou falando, todo o contexto, aquela guerra territorial, União Soviética, Rússia, Estados Unidos, americanos, soviéticos, capitalismo, comunismo, todo esse lance aí, essa briga ideológica também não era apenas uma briga por interesses territoriais. Toda a criação da OTAN, um desenvolvimento aí que foi muito contribuinte para o que nós vemos hoje em dia, mas também a criação, a construção de toda essa guerra é algo até prejudicial pro Brasil, por exemplo. Porque se a Rússia decidisse não tomar apenas o comando do que supostamente seria deles, poderia ser uma ideia expandida para domínio de outros territórios, de outros países, e nos qual inclui o Brasil. Imagina o Putin decide tentar dominar o nosso país, por exemplo, e a gente não ter uma grande potência para se defender. Então, a guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia é uma questão territorial. Putin acredita que a Ucrânia faz parte da própria Rússia, é um território russo e que eles não têm a capacidade de ser um país independente. Essa é a ideia que está na cabeça do Putin e estava na cabeça de muitos outros ditadores que passaram pela Rússia também. O pensamento russo é de domínio, praticamente. Eu não estou generalizando sobre a população russa, mas os soberanos que vivem ali naquele país acreditam que territórios que já foram da Rússia precisam voltar a seus devidos lares, digamos assim. E isso então estabelece uma guerra. Praticamente o embate entre Rússia e Ucrânia, os ataques russos contra a Ucrânia foram avisos para que eles se rendessem, mas a Ucrânia por si mesma não se rendeu e decidiu enfrentar a Rússia nessa guerra tão grandiosa que está acontecendo ultimamente e que pode caminhar para uma terceira guerra mundial, que eu acredito que não vá acontecer, mas existe sim a possibilidade. E a OTAN seria então uma união entre países organizados pelos Estados Unidos para estabelecer uma aliança e um tratado de paz. Porém, esse tratado de paz está sendo quebrado porque a Rússia decidiu atacar a Ucrânia. E quem deveria tomar as rédeas, as medidas dessas situações, deveria ser os Estados Unidos e a OTAN. Porém, nós temos aí um arregão na presidência dos Estados Unidos que praticamente não está fazendo nada, não está exercendo a sua função como presidente e como um líder excelente. Praticamente, quem é presidente dos Estados Unidos deveria manter a função da paz mundial, porque estabelecer uma paz entre os Estados Unidos, quer dizer, com a Rússia e a Ucrânia, não é apenas um tratado de paz entre esses dois países, mas seria um tratado de paz mundial. Porque uma guerra onde temos Rússia e Ucrânia é apenas o início de uma tremenda guerra mundial, onde vai envolver muitos outros territórios, como eu falei.
E onde os Estados Unidos se encaixa nessa treta toda, fora todo o contexto da Guerra Fria? Aonde os Estados Unidos se encaixa? Os russos, praticamente, quando começou todos esses ataques aí aos Estados Unidos, essa guerra de ideias aí e de territórios, foi quando os russos começaram a plantar bombas na cara dos Estados Unidos, em territórios que estavam mirados para os Estados Unidos. E os americanos não iriam aceitar essa ideia de jeito nenhum. Então, quando chegou a vez dos americanos revidarem, isso revoltou todos os russos praticamente. A Rússia se sentiu ameaçada e defensores aí das ideais comunistas, dos russos, soviéticos, essa ideia toda marxista aí, diz que a Rússia se sentiu oprimida pelos americanos, que seriam os capitalistas, opressores, conservadores, radicais, de todas essas ideias aí, e tratar então a Rússia como um coitadinho, quem apenas está revidando, pegando o que é de volta deles, a Ucrânia, etc. Então essa treta de ideias vem desde esse passado tão obscuro, com guerras e muita morte, muito sangue, muitas ideais, ideologias e uma treta toda envolvendo territórios. É praticamente uma explicação bem feijão com arroz e resumida para vocês entenderem o contexto. Mas se vocês quiserem estudar mais sobre esse assunto, é importante que vocês leiam bastante sobre a Guerra Fria, até mesmo sobre a Segunda Guerra Mundial, onde envolve todo o contexto nazista da Alemanha, comunismo, muita coisa para vocês entenderem o resultado que está acontecendo agora. E, na verdade, pessoal, quando a gente olha para essa guerra, todo esse contexto histórico, a gente começa a entender que essa guerra não é uma guerra de agora e também não vai acabar agora. Porque, praticamente, essa guerra sempre vai continuar. A gente sempre vai viver esse período de guerra ideológica, esse período de guerra territorial, porque a ganância, o egoísmo e a ambição sempre vai tomar conta desses ditadores que estarão aí para nos ameaçar e ameaçar o mundo inteiro. E infelizmente é uma coisa que a gente tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo tentar combater da melhor forma possível. E assim eu encerro a minha explicação. Ativista militar hoje, ativista militar